Okay, so today is review 6. Let's read. Improve your pronunciation. He has been promoted as CEO of the company. She is such a good traveling companion. They are not very good at communicating. Have you signed the contract? His explanation was out of context. You may continue it now. You should be stored it on your computer. They'll spend vacation at a summer camp. Now I'm gonna give you the words and you are going to make a sentence, okay? You can make a sentence in the affirmative, negative, interrogative, it's up to you. Então a sentença que você vai fazer pode ser na afirmativa, negativa, presente, passado, present perfect. Então vou te dar 2 vocabulários para você formular uma sentença. Aí você vai me mandar por áudio. Let's go. Means of communication. Sophisticated. Okay, make a sentence. Now you're going to make another sentence. Invent imagination. Ok? Third sentence. Então, a terceira sentença. Discover specialist. Então, você vai fazer 3 sentenças de acordo com o vocabulário que foi dado. Now, let's go to lesson 217. Let's read. Verbs. To preserve, preserved. To reduce, reduced. To damage, damaged. For example, I try to preserve the environment. People should reduce the consumption of fast food. For example, the storm caused a lot of damage, or the storm damaged the city. Então você vai escolher uma palavra dos verbos, né, um desses verbos, e fazer uma sentença em inglês e me enviar por áudio. Vocabulary: arid, drought, waste, urbanization, erosion, deforestation, recyclable, global warming, flood, biodiversity, smog, asthma, seldom, rarely. For example, the consequence of urbanization is a lot of pollution. Okay, so the urbanization can cause some advantages and disadvantages, such as pollution, okay, floods, okay, when there is a heavy storm, the streets get surrounded of water. So this is one of the consequences. And the consequences of deforestation. So the consequences of deforestation is the weather becomes hot, very hot. Now you are going to choose one vocabulary and make one sentence. Let's go to expressions. Not until, under no circumstance, under no condition, only by, hardly ever. Bom, então o vocabulário do expressions ele vai ser explicado no grammar, tá ok? Que são palavras negativas que a gente vai fazer inversões. Let's go. Grammar. We hardly ever have floods in this area. Hardly ever do we have floods in this area. I don't throw trash on the streets on any condition. On no condition do I throw trash on the streets. It is only possible to stop global warming by reducing pollution. Only by reduce pollution is it possible to stop global warming. People will not start preserving the environment until it is too late. Not until it is too late will people start preserving the environment. We cannot allow that under any circumstance. Under no circumstance can we allow that. What is it? Então vamos lá. Orações iniciadas por palavras negativas como never,
hardly ever, seldom, ok? E expressões restritivas como only not, only, ou frases negativas, under no circumstances, determinam a inversão. Então, como assim? Vamos lá no primeiro exemplo. Então, palavras negativas. We hardly ever have floods in this area. Então, hardly é uma palavra negativa. Então, ela determina o quê? Inversão. Então, a primeira frase, ela segue o curso normal. Mas tem uma outra maneira de fazer a frase. Se eu colocar o hardly na frente da frase, eu tenho que inverter. Tá ok? Então, eu posso fazer a frase de duas maneiras. Colocando o hardly depois do sujeito ou no início da frase. Então, se eu colocar o hardly ever no início da frase, vai determinar a inversão. Então, vai ficar hardly ever. Aí, antes do sujeito, eu vou ter que botar o auxiliar correspondente ao sujeito. Então, essa frase está o quê? No presente. Então, qual é o auxiliar de presente para o sujeito we? Do. Então, sempre vou botar o quê? O auxiliar. Então, vai ficar hardly ever do we have floods in this area. Então, esse tipo de expressão vai determinar o quê? Inversão. Então, se eu começar a minha frase com uma negativa, eu tenho que, depois da expressão negativa, colocar o auxiliar de acordo com o tempo verbal e de acordo com o sujeito. Depois vem o sujeito e o restante da frase. Então, na primeira frase, we hardly ever have floods in this area. Segunda frase, com hardly ever na frente. Então, determinou a inversão. Hardly ever do we have floods in this area. Bom, então vamos lá. Terceira frase. I don't throw trash on the streets on any condition. Bom, então quando a gente usa negativa, a gente usa o quê? Any. Então, a expressão é on any condition. Bom, e se eu quiser inverter, passar essa expressão para frente da frase, vai ficar on no condition. Tá? Então, como eu vou fazer uma frase com sentido negativo, eu não posso usar any, eu vou usar no, porque any tem que ter negação. I don't throw trash on the streets on any condition. Então, aqui já que inverter, vai ficar on no condition. Aí depois vem o auxiliar correspondente ao tempo verbal, que é simple present, e correspondente ao sujeito I, que é do. On no condition do I. Aí vem o verbo, throw trash on the streets. Então, toda vez que eu fizer essa inversão, eu tenho que fazer o quê? Colocar o auxiliar correspondente ao tempo verbal e ao sujeito. Outra frase. It is only possible to stop global warming by reduce pollution. Então, aqui a gente tem verbo to be com a expressão only by. Bom, quando eu fizer a inversão, eu vou botar only by junto, tá? Quando o only by estiver separado, o only lá no início e o by no meio da frase, se eu colocá-lo no início da frase, vai ficar only by junto. Only by reducing pollution. Então, na frase original, tá it is. Eu tenho que fazer o quê? Inverter. Colocar o verbo to be antes do sujeito, como se fosse uma pergunta. Is it possible to stop global warming? Então, aí o que inverteu foi o quê? A posição do verbo to be. Numa frase normal, primeiro vem o pronome, depois o verbo to be. Quando eu faço a inversão, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Primeiro vem o verbo to be, depois do pronome. Então, it is ficou it. It. People will not start preserving the environment until it is too late. Então, aqui a frase está na negativa. People will not. E o until está lá no final da frase. Quando eu fizer esse tipo de inversão, eu vou botar not until. Então, not until vai ficar junto no início da frase. Tá ok? Ó, not until. Not until it is too late. Então, aqui a frase está no futuro. Então, a primeira frase está people will. Eu vou inverter. Então, auxiliar o will, que é de futuro, vem antes do sujeito. Will people start preserving the environment? Então, toda vez que eu usar uma palavra negativa ou uma expressão negativa, eu tenho que fazer o quê? A inversão. Tá? Quando essas palavras vierem no início da frase. We cannot allow that under any circumstance. Então, aqui é uma frase daquele estilo que vocês estão acostumados a fazer, normalmente.
Negativa, usou o quê? Any. Bom, agora eu vou usar a expressão under no circumstance. Então, essa expressão under no circumstances veio no início da frase. Então, o que eu tenho que fazer? Inverter. Não tá we can, vai ficar can we. Então, aqui, a frase original está com o modal verb, can. Então, na hora que eu colocar essa expressão under no circumstance, eu vou inverter. We can vai ficar can we. E o restante da frase. Então, ficou we cannot allow that any circumstance. Aí, na oração restritiva, under no circumstances, we can we allow that. Então, eu inverti o can, que é o modal verb, com o sujeito. E, claro, eu não vou botar not, porque já tem o no aí do under no circumstance. Então, toda vez palavras negativas, expressões negativas, vai determinar inversão. Ok. Now, I'm gonna give you the sentence and you're going to follow the example. Então, agora eu vou te dar a sentença e você vai seguir o exemplo, usando as inversões. I hardly ever see her around. Aí eu vou inverter, ó. Hardly ever do I see her around. Então, como hardly ever foi pro início da frase, o que eu fiz? Coloquei o auxiliar antes do sujeito. Então, ficou do I. Hardly ever do I. E depois o restante da frase. Bom, segunda frase. Agora você vai transformar fazendo a inversão. They shouldn't be interrupted under any condition. Então, nesse caso, você vai usar under no condition, vai colocar o auxiliar, depois o sujeito e repetir a frase. So, it is only possible to achieve it by working hard. Então, nesse caso, você vai juntar only by, no início da frase junto, vai fazer a inversão aí do verbo to be com o pronome, que foi it's, e vai repetir o restante da frase. She hardly ever has time to visit her family. Então, nesse caso, você vai botar hardly ever na frente. Aqui a frase está no simple present. O sujeito é she. Então, você vai colocar o auxiliar para she no simple present. Então, vai ficar hardly ever, auxiliar de simple present para she. Depois, vai botar o sujeito que é she e repetir o restante da frase. Ok? Aí, você vai me mandar por áudio. Então, agora, eu vou te dar uma frase, você vai fazer uma pergunta com essa frase, vai transformá-la em interrogativa e depois vai responder na afirmativa. Então, eu vou te dar o exemplo. I know the new trainee who has just been hired. Aí, transforma em pergunta. Do you know the new trainee who has just been hired? Aí, você transformou em pergunta e vai responder. Yes, I know the new trainee who has just been hired. Então, a frase que eu te der, você transforma em pergunta e depois responde na afirmativa. They exchanged damaged products. Então, transforma em pergunta e responde na afirmativa. They have a nice program to help preserve nature. Então, a mesma sequência. Interrogativa e responde na afirmativa. You have reduced the consumption of sugar. The city was destroyed because of the flood. Bom, agora eu vou te dar a sentença, você vai fazer a pergunta, só que vai responder na negativa. Então, por exemplo, I know the new trainee who has just been hired. Do you know the new trainee who has just been hired? Resposta na negativa. No, I don't know the new trainee who has just been hired. Então, você vai fazer dessa forma, fazer a pergunta e responder na negativa. Bom, eu vou te dar a frase agora e você vai fazer a pergunta e responder na negativa. They were able to stop deforestation in the area. Então, faz a pergunta, responde na negativa. These materials are all recyclable. The urbanization has brought negative consequences.
Então, faz a pergunta e responde na negativa, tá ok?